Olá amigos, olá amigas, Projeto Jornadas está de volta e agora nós vamos falar de fitoterapia, florais e homeopatia, tá bom? Bom, o que é a fitoterapia? Nós temos duas formas de trabalhar a fitoterapia e nós vamos falar um pouquinho de cada uma das duas, tá bom? A primeira forma é eu falar das propriedades físico-químicas da planta e utilizar o seu potencial terapêutico através dessa visão, digamos assim, que seria mais materialista, mais química, tá bom? O efeito dessa planta no meu organismo vai gerar uma série de transformações químicas, fisiológicas, e essas propriedades podem gerar a cura, o relaxamento, o bem-estar, né, do meu organismo, tá bom? Uma outra forma de trabalhar a fitoterapia é trabalhar o seu lado das suas propriedades energéticas. É eu entender que cada planta ela tem um corpo energético também, assim como tudo que é vivo, e esse potencial energético dessas plantas, esse potencial vibratório dessas plantas, vai funcionar como se fosse uma espécie de indutor em mim desses estados vibratórios mais elevados, tá bom? Então é como se através da fitoterapia eu trabalhasse também a fitoalquimia, não é? O que seria essa fitoalquimia? A alquimia é uma sabedoria mística antiga, onde os sábios da Idade Média eles utilizavam essa alquimia como uma forma de transformar metais menos nobres, como por exemplo o chumbo, o mercúrio, através de todo um processo onde eles extrairiam daí, transformariam esses metais menos nobres em metais mais nobres, que seria, por exemplo, o ouro, né, que seria o metal mais nobre de todos. E aí, na prática, não se sabe não se tem nenhuma comprovação de que essa transformação possa acontecer fisicamente, mas o que pode acontecer de verdade é que dentro de nós a gente utiliza a alquimia como se fosse uma metáfora, não é? E através da fitoalquimia, através da utilização desse poder curativo das plantas, das ervas medicinais, nós vamos transformando os sentimentos mais negativos, os sentimentos mais impuros, e nós vamos purificando nosso corpo emocional para que a gente tenha daí depois disso os sentimentos mais nobres, nobres como o ouro, tá bom? E aí nós resgatamos o nosso ouro interno, nosso potencial interno de cura, de transformação, de conexão, de amorosidade, de presença e vários outros sentimentos positivos que vêm daí, tá bom? Então a fitoterapia, ela é a utilização da sabedoria dos antigos e do uso comum, mas ao mesmo tempo a gente tem toda uma pesquisa moderna, científica, de descoberta dessas propriedades químicas e dessas propriedades energéticas, curativas, terapêuticas desses vegetais, tá bom? Então, quais seriam as formas da gente utilizar esses vegetais nas nossas vidas, tá bom? A forma mais clássica, mais tradicional é a utilização de chás. No entanto, existem várias outras formas, tanto porque alguns vegetais eles não podem ser ingeridos, como também existem pessoas que não gostam desses chás. Então eu posso utilizar também os vegetais na forma de banhos, na forma de óleos, na forma de pomadas, na forma de spray. Eu posso fazer o chá, colocar numa garrafinha e borrifar no ambiente ou em mim mesmo, não é? Posso utilizar na forma de compressa, de sachê, de inalação, no caso da aromaterapia, de vaporização. Posso também utilizar na forma de sopas, sucos, saladas, temperos que a gente utiliza aí na nossa culinária tradicional, né? Então, na verdade, a ideia é que tudo isso seriam formas de utilização tradicionais da fitoterapia, tá bom? E nós podemos escolher os vegetais, seja focado no sintoma, seja também focado nos nossos 7 chakras, centros energéticos, seja por suas propriedades. Se eu quiser um vegetal que seja calmante, por exemplo, vou procurar aí um capim-cidreiro, vou procurar um camomilo, né? Tantos outros, né? E a ideia também é que da fitoterapia existe o desenvolvimento de uma outra terapia à parte, que seria a aromaterapia. O que seria a aromaterapia? É utilizar a essência desses vegetais na forma de óleos essenciais. Eu posso utilizar um difusor para que eu possa colocar esse aroma no meu ambiente. E através da inalação desse aroma, eu captaria, eu receberia esse potencial energético curativo
também desses vegetais, desses óleos essenciais, tá bom? Outra forma de trabalhar o poder dos vegetais é através da utilização das essências florais, tá bom? O que é que são as essências florais? Nós temos duas grandes essências florais que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, que nós trabalhamos também, que são os florais de Bach e os florais de Saint-Germain, tá bom? Existem vários sistemas florais, florais de Minas, florais da Amazônia e vários outros, tá bom? Mas eu trabalho com florais de Bach e de Saint-Germain e é nesses dois que eu vou me concentrar aqui, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do Eduard Bach. O Eduard Bach foi um médico que viveu em Londres e era da Inglaterra, viveu e trabalhou em Londres, tá bom? E ele foi uma pessoa que desenvolveu uma grande afinidade pelo reino vegetal, tá bom? E o Bach, ele tinha uma ideia, que era a ideia de que nós deveríamos procurar chegar até a raiz dos problemas, até a causa primeira das doenças, e não só tratar os sintomas, tá bom? Ele estudou a homeopatia inicialmente, e através dos seus estudos com a homeopatia, ele começou a desenvolver suas próprias pesquisas, e ele descobriu todo um sistema curativo, todo um sistema terapêutico através dos potenciais curativos das flores, tá bom? Então ele percebia que a doença, na verdade, era algo que transcendia ao sintoma ali inicial, que era a sua parte mais aparente, e era algo que às vezes estava ligado à personalidade daquela pessoa, né? Ele começou a agrupar as pessoas em grupos de personalidades semelhantes, e ele percebia que essas pessoas tinham doenças semelhantes também, não é? Então, ao invés de tratar a doença, o Eduard Bach se preocupou também em tratar a pessoa doente, tá bom? E aí o que é que ele começou a utilizar? Ele começou a utilizar as flores para tratar esse paciente como um todo, essa visão holística e de cura, não é? A ideia é que as flores, elas são a parte da planta que tem o seu maior potencial energético, tá bom? E nós podemos passar esse campo energético, esse campo vibratório das flores para um outro composto, como a água, por exemplo, tá bom? Então a ideia é que através de um processo de solarização, ele pegava um vidrinho, colocava uma grande quantidade de flores e ele deixava aquele vidrinho ali exposto ao sol por um período determinado de tempo. E aí ele percebia depois, através de seus estudos, que aquela água ela ficava impregnada com essa vibração dessas flores. E aí ele poderia extrair assim o seu potencial energético das flores sem necessariamente utilizar a substância química como forma de tratamento, tá bom? Se você quiser ver o campo energético de uma flor, procure aí fotos Kirlian flores, Kirlian com K, tá bom? E aí você vai ver que ao redor da flor existe um campo energético, um campo magnético, que pode ser inclusive fotografado, foi fotografado nessas fotos Kirlian, tá bom? E a ideia é que esse campo magnético dessas flores, ela é passada para essas essências florais, tá bom? E elas são utilizadas para trabalhar a personalidade da pessoa que estaria com uma determinada doença. E aí Bach ele desenvolve todo um sistema de transformação dessas energias negativas em luz através dessas essências florais, tá bom? E aí existem vários compostos florais, cada um para um tipo de pessoa, cada um para um tipo de personalidade, né? E ele trazia a ideia de que nós deveríamos conhecer a nós mesmos para curar a nós mesmos, tá bom? Então, na verdade, o método dos florais de Bach também é um método de autoconhecimento, tá bom? Depois desse sistema floral de Bach, existiram vários outros florais, como eu falei para vocês, mas nós trabalhamos classicamente com ele e trabalhamos também com os florais de Saint-Germain, que nós vamos falar um pouquinho para vocês agora. Então, amigos, os florais de Saint-Germain são um sistema de trabalho com os florais desenvolvidos pela Neide Margonari, que é arquiteta, artista plástica e sintonizadora dessas essências florais, tá bom? E ele é um trabalho, os florais de Saint-Germain, que está associado aí à ideia da grande fraternidade branca, que seria uma série de seres de luz, espíritos de luz, que tem o grande objetivo de gerar uma transmutação no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual, também um grande objetivo de gerar uma transformação no nosso planeta Terra, para que se desenvolva uma nova consciência, tá bom? O Saint-Germain seria um desses seres de luz, dessa fraternidade branca, tá bom?
E esses espíritos de luz, eles serviriam como guias, como os mentores, para que a gente vivesse a grande transformação energética e espiritual em nossas vidas, tá? Se você quiser saber mais sobre a Grande Fraternidade Branca, eu recomendo o trabalho do professor Laércio Fonseca. Você pode procurar os vídeos dele no YouTube, principalmente sobre a Grande Fraternidade Branca, ou então sobre o Projeto Terra, e assisti-los, tá bom? Não é nosso papel se aprofundar aqui nesses vídeos, mas a gente vai falar um pouco mais das essências florais de Saint Germain, tá bom? Então, a Neide Margonari, ela sintonizou todo um novo sistema de flores, baseados em flores tanto do Brasil como de Portugal, tá bom? E ela disse que os florais, eles atuam como se fossem portais de luz. Então, essas flores, que são seres espirituais, que têm um campo energético mais elevado do que o nosso, elas nos doariam esse potencial energético para que a gente elevasse a nossa vibração, e através desse processo de elevar a nossa vibração, elevar a nossa consciência, nós teríamos a cura como uma consequência dessa vibração energética mais elevada, tá bom? Então, a elevação da consciência seria a chave da cura dentro dessa visão dos florais de Saint Germain, tá bom? Nós teríamos o uso desses florais através do gotejamento sublingual, ele é feito para a gente beber, tá bom? Mas a gente pode também utilizá-los como spray, como óleos, como pomadas, tá bom? E ele pode ser feito tanto com álcool como com água. Isso daí é uma coisa também que vocês podem pesquisar um pouco mais do trabalho da Neide e verem como é que são feitos esses florais de Saint Germain, tá bom? Então, os florais de Saint Germain, eles são realmente doadores de energia. Eles são florais que trabalham com a essência de amorosidade, de espiritualidade, de muita luz, e eles têm o objetivo de nos auxiliar, de ser nossos auxiliares, nossos aliados nessa nossa transformação energética e espiritual, tá bom? Isso no nosso nível, né? No nível pessoal. No nível humanitário, no nível global, ele tem o objetivo de fazer com que a energia de várias pessoas ela possa crescer, para que a gente se prepare para uma grande transformação que há de vir na humanidade, que é a transformação para uma nova idade espiritual, tá bom? Que seria uma espiritualidade mais cósmica, mais amorosa, mais universal, não é? E com isso eu termino um pouquinho de falar sobre os florais de Saint Germain e vou falar agora sobre a homeopatia. O que é a homeopatia? A homeopatia é uma técnica terapêutica, uma técnica de cura desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, tá bom? E o Hahnemann, ele tinha um princípio que é a ideia de que o semelhante cura semelhante, tá certo? Então a ideia é que através da homeopatia, ao invés de eu procurar curar uma doença utilizando o seu oposto, eu vou utilizar um semelhante para curar aquele semelhante, tá certo? Diferente da medicina tradicional, que tem um foco na doença, é mais importante para a homeopatia o foco nos sintomas mentais e emocionais. Então o foco, assim como a ideia dos florais de Bach, é o foco na personalidade do doente, é o foco na pessoa, é o foco na totalidade que está ali sendo trabalhado, tá bom? A cura, ela é energética, ela é sutil na homeopatia. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar, não é? Questionam, duvidam, mas a ideia é que tem uma série de pesquisas científicas já que comprovam os efeitos positivos da homeopatia, tá bom? Mas se realmente você não acredita na existência desse corpo sutil, dessa consciência energética e espiritual, é difícil você se apropriar de todos esses efeitos da homeopatia, tá bom? Não porque você não vá recebê-los, você recebe sim se você fizer o tratamento com homeopatia. Mas a ideia é que às vezes a pessoa toma uma homeopatia e espera uma cura igual aquela cura alopática, né? Espera uma cura imediata, tá bom? E na verdade a homeopatia ela não foi feita para tomarmos quando estivermos doentes. A homeopatia foi feita para a gente tomar, para a gente não adoecer, na verdade, né? Então, para a gente entrar num estado de equilíbrio, de bem-estar, de harmonia e impedir que a doença se instale no nosso corpo, tá bom? E a ideia é que se você estiver também num processo patológico, você pode combinar a homeopatia como uma terapia complementar para ela ir instalando esse estado de saúde, de equilíbrio energético no seu corpo, mas você também vai precisar utilizar o método tradicional de cura, o método alopático, para poder combater a sua doença, tá bom? E aí, depois de combatidos os sintomas ali mais fortes da doença,
A homeopatia funcionaria como uma espécie de nivelador que vai aumentando a nossa energia pessoal para que isso impeça de a gente desenvolver uma doença depois, tá bom? Então, um outro princípio importante da homeopatia para eu falar para você é o princípio da hiperdiluição. Como é que funcionaria esse princípio? Você pingaria uma gotinha, por exemplo, da substância homeopática, que pode ser um sal, pode vir do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, não é? Então você pingaria uma gotinha dessa substância energética e misturaria com água. E aí você faria uma série de hiperdiluições, diluições 100 vezes, diluições 1000 vezes, 10.000 vezes. E aí essa hiperdiluição faria com que aquela substância química em si, ela se diluísse tanto que ela praticamente não fosse mais encontrada. Então, diferente da medicina alopática, que você usa a substância química, a propriedade físico-química, na homeopatia você não vai encontrar mais essa propriedade química. Mas a ideia é que a propriedade energética daquele mineral, vegetal ou animal vai passar para a água, vai ser impresso naquele corpo energético da água e você vai receber esse potencial curativo, esse potencial energético que viria desse homeopático, tá bom? Se você quiser um pouquinho ver mais sobre como funciona isso, eu recomendo você a procurar as fotos que falam sobre o poder curativo da água, tá bom? Pesquisas que falam sobre essas estruturas da água quando nós imprimimos nela uma sensação positiva, um pensamento positivo, quando combinamos elas com substâncias positivas, e também a água quando nós imprimimos uma vibração negativa, através de um pensamento, de uma substância, de outras coisas também, tá? Então veja aí poder curativo da água, não é? E a ideia é que a homeopatia ela vai fazer uma reconexão nossa com a nossa essência e ela vai fazer a cura, a limpeza de bloqueios energéticos, emocionais e espirituais também, tá bom? Então é como se fosse uma ativação da nossa alma, uma ativação da nossa essência energética mais profunda, tá bom? Você deve estar se perguntando então como é que são receitados os florais de Bach, de Saint-Germain, a homeopatia, como é que são passados aí os chás ou então as ervas da aromaterapia, da fitoterapia, não é? E aí eu acho que tem pessoas que, devido ao seu domínio desses vegetais, eles podem passar para você imediatamente, simplesmente através de um diálogo, através de um processo intuitivo, tá bom? Mas existe um método também que a gente pode utilizar para poder trabalhar essas substâncias da fitoterapia, dos florais, da homeopatia, tá bom? Que é o método da radiestesia. O que é a radiestesia? É a leitura do campo energético do cliente através do campo energético do terapeuta, utilizando aí um pêndulo, utilizando algumas pranchas que vão trazer essas várias substâncias florais, aromaterapia, homeopatia e vários outros, não é? E aí a gente pode receitar através da radiestesia qual seria a dose que a gente tem que tomar, qual seria a substância, quantas gotas, quantos dias a gente tem que tomar, como seria o tratamento adequado para cada pessoa, tá bom? Então eu gosto muito de utilizar a radiestesia porque ela sempre indica a substância certa para a pessoa certa e faz também o tratamento certo. Ao invés de ser um tratamento que seja muito demorado, você faz ali um tratamento às vezes de 15 dias, de um mês, mas eu já tive também pessoas que precisaram fazer um tratamento por 9 meses, por exemplo, né? Então isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade, tá bom? Eu vou falar um pouquinho também mais sobre radiestesia aqui no nosso mini curso. Acompanhe nossos próximos vídeos para você entender um pouco mais, tá bom? Mas é através da radiestesia que nós receitamos a homeopatia, os florais, a fitoterapia e a aromaterapia, tá bom? Gratidão a todos e todas. Grande abraço, curta, comente, compartilhe para que esse trabalho chegue em outras pessoas. E até mais, hein? Até a próxima. O Projeto Jornadas fica por aqui.